Oi, queridos! Oiê, tudo bom, Tauana? Daia, Marciela, Cris. Oi, Sérgio, boa noite. Ah, pode deixar, vou dar um cheirinho sim, tá ali com a vovó. Joaquim tá curtindo o carinho da vovó enquanto a mãe veio trabalhar. Vamos ver aqui que já me mandaram coisa. A Amélia colocou, eu amo um homem casado, fale sobre isso, por favor. Tá bom, acho que a Amélia vai fazer parte, inclusive, um pouco do tema de hoje, tá? Talvez você se identifique com algumas coisas aqui da dependência emocional. E vou lembrar, assim, tá? Pra quando eu estiver falando aqui sobre os exemplos, eu lembre de falar sobre isso também. Bom, queridos, bem-vindos. Gente, carnaval, eu fiquei com medo. Eu falei, será que esse povo vai aparecer no carnaval? Mas tô vendo que tá todo mundo em casa que nem eu. Então sejam bem-vindos, vamos falar sobre esse tema, gente, que eu falo demais, que eu tenho muito vídeo sobre isso. Só que eu percebi que eu não tinha nenhuma live falando, né, sobre... Eu tenho muitos vídeos, né, prontos sobre isso, mas eu vi que eu tenho pouca live falando sobre isso, principalmente sobre a parte prática, né, sobre quais são as características práticas de uma dependência emocional. Vocês estão me ouvindo? Ou tá sem áudio? A Leudinha disse que tá sem áudio. Vocês estão me ouvindo? Dá um ok, assim, pra eu saber se vocês estão me ouvindo ou não. Que não adianta, né? Eu tá falando aqui e vocês não estarem me ouvindo? Beleza. Então tá. Então vê direitinho que deve ser alguma coisa no seu fone, tá? Então, gente, Tá, que bom. Então, gente, a gente precisa entender na prática, porque às vezes a gente fala sobre esses nomes, né? Dependência emocional, e aí é uma coisa muito teórica, mas é importante que a gente entenda na prática, né? O que é a dependência emocional. O que eu posso adiantar para vocês é que todos nós fomos fortemente convidados para ser dependentes emocionais. E eu digo isso por quê? Porque a gente vive numa cultura que incentiva muito, né, o olhar para o fora e pouco ensina, ou quase não ensina, não tem, né, essa informação educativa sobre saúde emocional e mental, de autopercepção, de autoanálise. Então a gente é sempre incentivado a parecer, né, ou seja, o parecer é mais importante do que o ser, né, o doar, o servir é mais importante do que o se responsabilizar por si, o se cuidar. Boa noite, meu amor. O Júlio tá aqui. Onde a gente aprende a se sentir culpado quando a gente se olha, quando a gente desagrada alguém. Então a gente vive numa cultura, né, em que incentiva muito. A criança, quando ela nasce, ela é totalmente dependente dos pais. Ela tem uma dependência emocional, ela ainda não tem capacidade de ter autonomia. E acaba que essa dependência é muito usada para chantagens, manipulações, controle, o que vai deixando essa criança mais insegura. Quanto mais insegurança, menor dependência emocional. Vamos falar assim, quanto mais dependência emocional, menos autoestima essa pessoa tem. Eles são indiretamente proporcionais. Porque a dependência emocional é exatamente a necessidade de ser reforçado por algo externo. Ou seja, eu não sei o meu valor, eu não tenho autonomia de determinar o meu valor. Para que eu possa ter liberdade de expressar o que eu sinto, de poder dizer sim ou não. Sabe que muitas vezes na vida a gente não tá fazendo uma escolha. Muitas vezes na vida a gente simplesmente está repetindo, né, reproduzindo o aprendido, o que a gente aprendeu. Quantos sims eu já dei querendo dizer não, né? Quantas vezes eu me senti extremamente impactado, fragilizada diante do outro, do medo da rejeição, da opinião do outro, né? Quantas vezes esse outro, e aí eu coloco esse outro, gente, até social. Quantas pessoas têm dificuldade, por exemplo, de se expor, pode ser, né, na internet ou em qualquer outro lugar, por medo do que as pessoas que nem se sabe quem são vão pensar dela. E tudo isso é dependência emocional. Porque quando a gente tem autonomia emocional, a gente vai pra vida com mais autenticidade, com mais liberdade, a gente fica mais corajoso. Então, todos nós temos um grau de dependência emocional, né? Muitas famílias vivem isso de uma forma ainda muito mais forte. Então, algumas pessoas, além de todo o convite social que tem, né, vai ter esse reforço ainda familiar. Tá? E aí hoje eu separei aqui pra vocês, né, de muitos exemplos, 4 exemplos, né, muito comuns da dependência emocional que geram extremo sofrimento. Gente,
Ser dependente emocional não é só uma fraqueza. É dor, é sofrimento, é muito doído. Porque você está o tempo todo ameaçado e preocupado com algo que você não pode controlar. Só que sabe qual é o pior? É que a gente tenta. Quando a gente está inseguro, quando a gente está fragilizado, a gente tenta e a gente só se embanana mais, porque a gente se abandona mais, a gente se frustra mais. Então vira um problemão emocional. É porta para ansiedade, para depressão. Então é algo muito sério, né? Que a gente precisa começar a refletir para a gente ter senso crítico. Hoje, enquanto adultos, a gente tem uma capacidade que a criança não tinha, de análise crítica, de refletir, né? De olhar para as questões que foram aprendidas e avaliar e entenda. Não é, minha mãe é ruim, meu pai é ruim. Não, às vezes as pessoas passam pela vida, né, sem esse aprendizado, sem esse incentivo de autoanálise. Gente, a gente tá em 2022 e a gente ainda tem um preconceito gigante sobre terapia. Eu não sei o que as pessoas ainda pensam sobre terapia, mas muita gente pensa que terapia é coisa de louco, né? Essa é uma frase muito comum, ou de pessoa fraca. Não, terapia é pra gente forte. Muita gente busca no momento de fragilidade, mas só consegue. Tô botando, Lili, todas as lives estão lá, tá lá no YouTube. Mas só consegue manter um processo de autoconhecimento pessoas corajosas, pessoas que estão com disposição de se responsabilizar por si mesmas, de se questionar, de se analisar, de se perceber. Então, autoconhecimento, gente, não tem nada de fraqueza. Não tem nada de fraqueza, muito pelo contrário, né? É um poder incrível que a gente acessa quando a gente começa a se responsabilizar e se olhar, né? Se olhar de frente, né? É muito fácil a gente ficar projetando a vida inteira, falando que a culpa é do outro, que a responsabilidade é do outro, que a vida que não é justa, que os outros que não gostam de mim, ou sei lá quantas coisas a gente pode, né? Justificar. A questão é que a dor permanece, então quem tá perdendo é você. Eu falo, se responsabilizar pode ser algo que gera um peso inicial, sabe? Do tipo, eu tenho que começar a olhar e entender que não dá mais pra eu ficar justificando. Eu vou ter que agarrar as rédeas da minha vida e eu vou ter que olhar pro que eu faço como... Então, meu marido ou, né, meu marido ou minha amiga tá me frustrando, nananana. Aí quando a gente olha, mas o que você faz com isso? Participa. Então, entender que você participa de um processo que te machuca é importante, porque você não vai mudar as pessoas, você vai se mudar. E aí, quando você muda, as pessoas que querem estar com você topam a sua mudança. E muita gente pega onda nisso e cresce junto. Quantas e quantas pessoas, né, já me relataram isso. Ao colocar limites, ao se sentir no direito de expressar suas emoções, porque eu não sinto mais medo de ser rejeitada, de ser abandonada, então eu me sinto mais autêntica, poderosa, segura. Quando eu sou menos tóxica, porque uma pessoa insegura, ela é tóxica. A insegurança, gente, gera o quê? Controle, chantagem, né? Vitimização. Isso deixa uma relação tóxica, né? Então, quanto mais saudável eu estou, mais saúde eu levo para aquela relação e mais convido o outro para crescer também. Porque se alguém, eu digo não, e isso é o suficiente para essa pessoa dar um chilique, essa pessoa precisa amadurecer. Entender que a vida não é sobre ela, a vida é sobre troca. A vida é sobre relação. Tá? Então, assim, aqui, gente, a gente vai falar. Aqui é um lugar que eu uso, assim, as lives, pra mim, é um lugar muito precioso. É um lugar que eu uso pra gente aprofundar os temas. A gente não tá aqui pra falar sobre coisinha superficial. A gente tá aqui pra aprofundar, né? Se eu saio dessa live com um retorno de que vocês identificaram, né, partes, sim, de dependência emocional, autorresponsabilidade, o que eu quero dizer aqui? Não é pra ficar analisando o outro. Olha só, meu marido é dependente. Olha só, fulaninho é dependente. Não. Aqui é um lugar para se olhar. O que eu quero com as lives é que a gente tenha um espaço de autopercepção. Um espaço de análise crítica sobre o aprendido. Um espaço para vocês começarem a se ver de uma nova forma. E quando a gente tem consciência de que a gente tá ali participando de um processo destrutivo, não tem que servir pra gente se criticar e se agredir. Porque isso a gente já faz e não tá dando certo. Tem que servir pra gente olhar e falar, eu não quero mais isso pra mim. O que eu preciso trabalhar? Aonde eu preciso me cuidar? Né? E é sobre tudo isso que a gente vai estar falando aqui, tá bom? Então eu trouxe 4 características comuns da dependência emocional, tá? E eu quero que vocês se perguntem, eu me identifico
E eu vou estar aqui perguntando cada uma dessas vezes que eu falar, eu vou estar aqui perguntando. Vocês se identificam? Esse é um exercício. É um exercício que a gente não é incentivado e por isso a gente fica extremamente alienado. O nome da mentoria é reconexão, por quê? Porque é a reconexão com a gente mesmo que nos leva à cura de nós mesmos. Porque no fim das contas a gente vai entender que o maior inimigo... Porque não adianta falar que eu tenho um parceiro péssimo, horrível, se eu continuo lá. E se eu não digo não, se eu não coloco um limite, se eu não tenho a disposição de, cara, se essa pessoa continuar me maltratando nesse nível, eu vou me embora. Mas não, às vezes estar casado é mais importante. Porque uma aparência é mais importante, porque eu tô tão perdida de mim que eu morro de medo da solidão sem perceber que eu já vivo a solidão. Percebe? Então, morro de medo de viver de novo lá a dor da rejeição que um dia eu já vivi na minha história de vida e eu vou ficar o resto da vida refém disso? Porque sim, gente, a dor ela é consequência e se eu for ficar ouvindo, né, todo mundo aqui, eu tenho certeza que todo mundo tem dores. Todo mundo passou por experiências difíceis. Mas a gente não pode justificar a nossa autoagressão, o nosso autoabandono nessas dores, porque senão não tem solução, não tem saída. Não tem saída. Então, Mai, é o que eu te falei até na última live. Olhe que provavelmente você se rejeita muito. Você se rejeita muito. E por isso a rejeição do outro tem um impacto tão agressivo em você. Porque é onde você... É como se você confirmasse o que você mesma faz. Porque no dia que você tiver a certeza de que você tem valor e você conectar esse valor, é uma reconexão, né? Alienação, adoecimento, reconexão, responsabilidade, potência e autoestima. No momento que você se reconectar, você não vai querer quem te rejeita. Talvez você até não seja mais tão rejeitado porque você não vai nem querer essas pessoas perto de você. Tá bem? Até a nossa busca, a nossa atração muda. O que a gente gosta e o que nos atrai muda. Muitas pessoas se atraem por pessoas que rejeitam, tá? Porque tá relacionado exatamente com o que você vive. É como se uma pessoa que me rejeita, ela sabe o que é bom, porque eu sei que eu não sou boa. Tá bom? Todos nós temos valor, Patrícia. Todos nós. Aí, se você existe, você tem valor. A questão é, você se trata com valor? Porque o que dá valor para algo é como você trata esse algo. Tá bem? Então, a gente vai trabalhar aqui. Antes de eu começar, vocês podem participando, tá? Nem sempre eu vou conseguir estar respondendo automaticamente vocês, porque às vezes eu tô aqui explicando, não dá pra parar a minha explicação. Mas quando der eu vou respondendo, tá? Aí, Patrícia, vai ficar mais clara essa questão de autoimagem, tá bom? Porque a autoimagem é algo aprendido. Se você ali na infância, onde você tem uma dependência, ou seja, a forma que te tratam é como você define o seu valor, é isso que acontece na infância. Então, uma criança bem tratada, amada, que é qualificada nas suas percepções, que é escutada, que tem qualidade de afeto, né? Que essa criança, ela se sente com valor, porque ela é tratada com valor. Então, nesse primeiro momento da nossa vida, da nossa existência, a gente depende disso. A gente depende que a pessoa trate a gente para que a gente se sinta. A questão é que a maioria das pessoas não tem todas as suas necessidades atendidas. Algumas pessoas vão passar traumas maiores do que outras, né? De rejeição, de agressão, de exposição à violência, agressão psicológica, física, né? Um pai ou uma mãe muito crítico, desqualificativo, sem paciência. Tudo isso vai gerando sentimento o quê pra pessoa? Tem alguma coisa de errado comigo. Eu não tenho valor, eu sou insuficiente, né? Eu não sou boa o suficiente para ser amada, eu não posso confiar em mim. Então a gente começa a ter a crença de que não temos valor. Mas, olhando para a sua criança, por que uma criança não teria valor? A existência, a vida de uma criança não tem valor? Tem. Ela tem valor. Ela só não, infelizmente, muitas vezes, não ocupou ali um lugar com alguém que ensinasse isso para ela. A questão é que hoje, enquanto adulto, você pode se ensinar, ressignificar esse aprendizado. Então, toda existência tem valor. Toda existência tem valor. Não, a gente não vai descobrir aqui quem tem valor e quem não tem. A gente vai descobrir aqui quem ainda não descobriu o seu valor. É diferente. Quem ainda não descobriu o seu valor. Então, tem inclusive, gente, uma reza, por falar que é a reza da serenidade, né? Que tem várias versões dela, né? Eu separei uma aqui pra ler pra vocês, que fala um pouquinho sobre, explica um pouquinho a dificuldade de quem tem a codependência. Ela fala assim: Deus,
Dai-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Porque essa é uma das questões muito fortes da dependência emocional, que é a tentativa de controle. Eu vou explicar por quê. Coragem para mudar as coisas que posso. Outro problema da dependência emocional. Eu quero controlar o outro, mas me vitimizo sobre a minha própria responsabilidade sobre mim. Papéis invertidos. Ou seja, ao invés de eu cuidar da origem da minha dor, que é minha forma de me perceber, eu tento, na verdade, controlar a percepção do outro sobre mim. Ou seja, eu tô tentando resolver meu problema de uma forma muito ruim e muito problemática. E sabedoria para diferenciá-las. Ou seja, para eu conseguir diferenciar o que eu tenho controle e o que eu não tenho. Então, eu me responsabilizo por aquilo que eu tenho controle e poder, que é sobre mim mesma, e eu abro mão e aceito. Porque olha só, se eu aceito que uma pessoa não tem amor para me dar, eu consigo sair dessa relação muito mais fácil. Porque eu entendo que não tem a ver comigo, não sou eu que tenho que me esforçar mais para ser amada. É essa pessoa que tem um valor diferente do meu, que ama diferente de mim, que confunde amor com agressão, que confunde amor com controle, que confunde amor com um monte de coisa. Então, quando eu aceito que esse outro, eu não tenho controle e poder de convencê-lo a me amar, porque isso faz parte de quem ele é, e isso é algo que só ele pode transformar, gente. Autotransformação é algo intransferível, ninguém pode te transformar, nem eu. Nem eu. Eu não posso te transformar, você não vai pra sessão terapêutica para eu te transformar. Eu vou te ajudar a perceber junto uma nova forma de você mesmo, a entender as suas dores, a ressignificar essas dores para quê? Para você se ver com um novo valor e poder então caminhar na vida com responsabilidade e buscando a si mesmo, né? Buscando, se responsabilizando, se comprometendo consigo mesmo. Então, essa é a base da dependência emocional. Nós, inicialmente na vida, dependemos de como ser tratado, de como fomos tratados para definir o nosso valor. A gente, né, seja na família, seja na sociedade, a gente vai receber um monte de repressão, um monte de mensagem de que a gente é inconveniente, de que as nossas emoções são ruins, de que, enfim, porque a gente vive numa sociedade repressora. A gente vai aprender que bom é aquela pessoa que serve, que doa, que dá, que faz tudo pelo outro, né? Então, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom homem é aquele que dá conta de tudo, aquele que não sente medo. Ou seja, a gente começa a falar, cara, eu sou péssimo. A gente acha que as outras pessoas são ótimas. Por isso terapia de grupo, gente, é tão bom. E é bom essa live, porque quando vocês se abrem aqui e falam, isso é importante para vocês perceberem, na verdade, que essa é uma dor social. Que você não é diferente de outras pessoas. A questão que diferencia as pessoas é o que cada um vai fazer disso? O que cada um vai fazer disso? Eu vou olhar e vou ir contra isso e vou, né, lutar por mim, ou eu vou aceitar, concordar e ficar me agredindo junto com tudo que aconteceu. Tá bem? Então vamos lá, gente. Trouxe 4 características comuns. Primeira é exatamente essa, servidão. Eu vou ler aqui pra vocês porque eu fiz um mini textinho sobre cada uma das características, tá? E depois a gente vai debater. Servidão. Se sente responsável por outras pessoas, sobre a felicidade ou a tristeza delas, até sobre o destino. Muitas pessoas têm essa fantasia de que elas podem controlar, de que elas são responsáveis. Controlar não, é mais do que isso. É responsável, ou seja, se eu não fizer isso por essa pessoa, aí entra muito a dó, tá? Inclusive aqui, a dó e a culpa, a pena e a culpa. Eu tô com uma pessoa por pena, porque se eu não tiver com essa pessoa, ela não vai dar conta de viver sozinha. Mas eu tô com essa pessoa por pena, mas ao mesmo tempo eu tô deixando que ela me agrida. E eu vivo reclamando, eu vivo numa relação super péssima, super destrutiva, mas ao mesmo tempo eu me sinto culpada de abrir mão dessa pessoa. Porque sem mim essa pessoa não vai dar conta. Essas são as personalidades do forte, né, da salvadora. São extremamente dependentes. Por quê? Porque fantasiam que o seu valor depende de ser útil, necessário. Falam assim, olha, mas olha um exemplo. Se eu não tô lá pra fazer tal coisa, fulaninho não faz. Mas você já experimentou não estar? E você já experimentou isso muitas vezes, não estar muitas vezes? Porque às vezes a gente fala isso, mas a gente não dá nem espaço pra pessoa fazer. Porque a gente tá o tempo todo lá querendo que a pessoa precise da gente. E isso é insegurança. E isso é baixa autoestima. Eu, na verdade, tenho uma dependência de que as pessoas
precisem de mim. E aí, na verdade, eu fantasio que elas não vão viver sem mim. E eu fico fazendo o quê? Gerando dependência, gerando dependência, gerando dependência, gerando dependência. Controlando os ambientes. Porque eu não confio de que sem mim as coisas vão funcionar. E aí existe uma coisa muito importante que é, quando a gente age, a gente educa. Então, quando você age sempre servindo os outros, que bom, que cansou, viu, Vivi? Isso é muito importante. Porque quando a gente age servindo os outros, o que a gente está educando para os outros? Deixa que eu faço. Você não precisa fazer, não. Deixa que eu resolvo. Então, é importante entender que, apesar disso ser extremamente cansativo, apesar de você viver reclamando disso, você, na verdade, precisa se sentir necessária. Enquanto você se sentir insegura do seu valor, você precisa se sentir necessária, porque você fantasia que essa é a forma de ser amada. Essa é a forma de você ter valor, tá? Pois é, isso acontece muito na maternidade, porque na maternidade mistura também, né, a questão da responsabilidade materna junto com o controle. A gente tem que saber diferenciar entre o que é cuidado e o que é controle. Porque se eu começo a fazer... Eu tô fazendo uma super proteção. Isso, na verdade, desqualifica a potência do outro. Porque eu não deixo nem o outro experimentar a capacidade dele de fazer. Porque eu tô lá sempre fazendo. Então, ó. Então, essa fantasia de que eu vou... que a pessoa depende de mim pra ser feliz ou pra ser triste, do tipo... Se eu disser um não, essa pessoa vai ficar triste, ela vai ficar mal. Gente, isso, na verdade, é uma necessidade sua. Né? De se ver necessária na vida das pessoas. E de gerar, né? E de gerar dependência. Por isso, constantemente se sente culpada e com pena. Esses são dois sentimentos muito comuns da dependência emocional, tá? Culpa e pena. Por quê? Porque quando você sente culpa, você... E aí eu tô falando do quê, né, gente? Não de eu fiz uma coisa ruim. Eu tô falando sobre culpa de quê? De se priorizar, de dizer não, de demonstrar a sua raiva, de frustrar o outro, de colocar limites. Olha o que você tá fazendo quando você sente culpa de colocar um limite. Você tá dizendo pro outro que a necessidade dele é mais importante do que a sua. E aí, qual é a expectativa inteiramente contraditória à sua ação? É que você quer que o outro faça tanto quanto você faz. Mas o seu convite, a sua ação ensina o outro a não fazer. Porque você tá o tempo todo falando que a necessidade dele é mais importante do que a sua. E aí vira uma relação de manipulação, porque eu quero controlar, eu quero servir, eu quero ser a pessoa que dou conta das coisas pra me sentir útil e necessária nessa relação. E aí quando eu digo um não, a forma que eu ensinei o outro a me amar é como? Servindo ele. Quando eu digo não, o outro, né, muitas vezes me manipula, né, ou se frustra e questiona sobre isso. E me manipula como? Com culpa. Você não é mais a mesma. Você não é mais o mesmo. Nossa, mas então você não me ama. E em muitos momentos essa pessoa realmente pode sentir isso. Porque por muitos anos eu fiquei ensinando dessa forma. Então agora eu preciso... Como transformar isso, Dri? Primeiro, eu preciso me convencer de que eu mereço. Primeiro, eu preciso entender que isso faz parte, né, de uma necessidade humana e que eu tenho direito e que eu mereço. E que eu não... tenho que servir o tempo todo para ser amada. Então, primeiro, isso tem que ser uma construção na sua relação com você mesma. Para que depois você possa, né, falar, conversar, colocar limites. Pode ser que o outro aceite, pode ser que o outro não aceite a sua nova versão. Por quê? Porque pro outro aceitar, ele precisa sair da zona de conforto dele. E a questão é que nem sempre o outro vai estar disposto a sair da zona de conforto dele. Então, pensa assim, ó, numa gangorra. Tá? Então, eu tô sempre pesando, segurando o outro nessa gangorra e o outro tá sempre aqui. Quando eu solto essa gangorra, esse outro precisa fazer força. Ele precisa sair da zona de conforto dele e falar, opa, agora eu também tenho que me forçar. Só que às vezes isso não é uma decisão dele. Eu quero mudar. Foi uma decisão sua, eu quero mudar. Pode ser que essa pessoa tope e fale, realmente, nossa, olha, eu faço isso. E faça também uma autoanálise. Pode ser que não. Mas isso não é algo que você vai controlar. Por isso você precisa estar muito bem resolvido com você nesse momento. Porque senão vira... Eu não faço, mas aí o outro chantageia, o outro manipula, eu fico culpada, daqui a pouco eu tô fazendo de novo. Entro de novo no ciclo de codependência, tá?
Então, culpa e pena. Gente, quem tem muito aqui, quem sente... Toda vez que alguém me fala assim, né? Ah, eu tô com pena. Gente, compaixão é diferente de pena. Porque quando você tem pena do outro, você tá desqualificando a competência e a capacidade do outro. Então, por exemplo, muita gente, na situação que eu tive com o Joaquim, ficou solidário ao meu sofrimento. Mas sentir pena de mim é algo que me incomoda. Né? Eu não gosto que alguém sinta pena de mim. Eu quero que as pessoas tenham compaixão, que as pessoas me acolham, que as pessoas me abracem, né? Sejam afetivas, consigam me dar suporte, apoio naquele momento. Mas quem resolve minha vida sou eu. Eu dou conta da minha vida. Pena é uma desqualificação. É uma desqualificação. A gente precisa ter compaixão, mas a gente precisa acreditar que com as coisas necessárias aquela pessoa dá conta. E aí a gente tá falando, na maioria das vezes, né, de adultos, mas também de crianças. Quando eu penso na educação do meu filho, existe uma linha tênue entre eu protegê-lo e eu super protegê-lo, e eu desqualificá-lo. Existe uma linha tênue entre proteger e desqualificar, né? Porque se eu sinto pena, se eu sinto que o outro não dá conta da própria vida, eu acabo indo para desqualificação. Se eu sinto que o outro dá conta, e isso é a base da autoestima, é a pessoa se sentir capaz, competente, é a base da saúde. Pessoas que sentem que não dá conta vão para a vida inseguras e ansiosas. Então, se eu educo isso pro meu filho, ele vai inseguro. E eu estou na tentativa de, vamos dizer assim, né, de amá-lo, de proteger ele. E é por isso que a gente precisa fazer essa análise na gente, primeiro. Né? Essa análise na gente. Exercitar esse olhar de responsabilidade sobre o outro. Isso é poder. Quando você fala, você dá conta, você tá dando poder para essa pessoa. Você não tá abandonando ela. Você tá dando poder para ela. Você não tem que estar o tempo todo à disposição pro outro resolver a vida dele. E isso é uma desqualificação da existência do outro e da sua. Por quê? Porque você está se abandonando nesse processo. Com certeza você está se abandonando nesse processo. Tá? Então, acaba sendo destrutivo para ambos. Sente-se frustrado, se sente forçado a ajudar, ou seja, quando não ajuda, fica extremamente ansioso, extremamente aflito, com culpa, com pena. Então, sente-se forçado a ajudar. E frustrado, né, por não receber a mesma coisa do outro. É exatamente aquilo que eu falei. Eu tô fazendo algo e não tô percebendo que a minha ação está comunicando algo. Quando eu ajo, eu comunico algo. Então eu tô esperando algo que eu não educo. Porque quando eu só dou e digo pro outro que a necessidade do outro é mais importante do que a minha, ou seja, eu falo, não, eu sou fodão, eu dou conta, então eu me abandono pra estar ali cuidando do outro, sendo que na verdade isso é uma insegurança minha, eu acabo educando o outro o quê? A sua necessidade é mais importante do que a minha. E isso se estabelece numa relação. Não se torna mais uma troca, isso se restabelece. A Cláudia, como é que eu tiro os comentários? Gente, eu não sei se vocês conseguem tirar. Alguém sabe? Se a gente mesmo consegue tirar, eu não sei. Eu sei que eu posso tirar, né? Eu não tiro mesmo porque eu quero ver o que vocês estão comentando para depois poder falar um pouquinho, né? Tentar ajudar. Tá, gente? Então, é muito importante que a gente consiga entender como a gente participa desses processos. Ah, Adri, mas eu faço e a pessoa não me contribui. Não adianta só reclamar. Não adianta só reclamar. Eu preciso ter coragem de olhar e falar, como é que eu participo disso? O que eu falo? O que eu faço? Tá? Pois é, gente. Vocês preferem então que eu tire ou não os comentários? Fala aqui vocês querem que eu tire? Porque assim, pode fazer também coloca uma toalhinha aqui na frente dos comentários. Coloca uma toalhinha aqui na frente dos comentários e pronto, não veio. Mas vocês preferem que eu tire? Me falem, porque é o que for melhor pra vocês. Se arrastar pra baixo, o comentário fica parado. É verdade, pronto. Faz isso, gente. Faz assim com o dedo, ó. Ah, não fica parado, não. Só fica, na verdade, menorzinho. Mas já ajuda. Bota pra baixo. Faz assim com o dedo na tela que já bota pra baixo, tá? Entende, gente? Então a gente precisa ter coragem de olhar pra entender como que a gente participa desse processo. Porque senão a gente fica só ali reclamando e não agindo, tá? Lena, faz um tempinho, tá? Na verdade já faz meia hora que a gente tá de live. Mas você tem metadinha ainda da live aí pra pegar.
Então, essa pessoa tenta sempre antecipar a necessidade do outro, né? E se sente frustrada quando o outro não aceita a sua ajuda. Por que que a pessoa fica frustrada quando o outro não aceita a ajuda dela? Porque ela depende de ser útil, percebe? Então, o que a gente precisa entender aqui nesse primeiro ponto da dependência, que são os salvadores, né, que são os fortes, que dão conta de tudo e que estão sempre resolvendo a vida de todo mundo, é que, na verdade, eu coloco uma máscara de forte pra tentar compensar a minha insegurança. E como que eu faço isso? Sendo útil e necessário na vida dos outros. E aí a gente tem que entender que toda essa frustração, toda essa relação onde eu sirvo e o outro não faz a mesma coisa por mim, onde eu me sinto frustrado quando o outro não aceita, esse sentimento de ansiedade, de culpa e de pena, tudo isso se inicia na minha dependência do outro. Né? Eu preciso ser necessária. Então, primeiro preciso trabalhar minha relação comigo mesma. Não adianta eu tentar resolver no outro. Você não faz as coisas por mim, mas você faz por você. Você nunca me dá preferência, mas você se dá preferência? Porque é o velho ditado. Não adianta a gente falar e não fazer. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Isso não existe. As pessoas vão fazer muito mais como você age. Então, lembra o que eu falei? Se responsabilizar pode ser dolorido. Porque aí a gente começa a entender, então eu participo disso. Mas é o único lugar de mudança. É a única possibilidade de transformação e de mudança. É se a gente entender como a gente participa desse processo. É a única possibilidade. Então a gente precisa começar a entender para que a gente possa tratar a dor na origem. O outro não fazer por você o que você faz é consequência. Você ficar morrendo de culpa e tá sempre servindo o outro é consequência. Consequência de uma insegurança. E por que, Dri, eu entendo que servir faz eu ter valor? Porque a gente é o tempo todo reforçado. Porque você provavelmente tinha uma mãe ou um pai que ficava servindo todos, né? Porque você, o tempo todo na vida, né, foi educada de que você tem que ser boazinha, de que você tem que ser bonzinho, de que uma mulher de valor é aquela que ajuda, que serve, que dá, que doa, que é a vida inteira dando. Gente, eu já, assim, recebi casos no consultório de pessoas que se endividam. Tem um monte de dívida no banco. Porque tem a necessidade de agradar, de ser necessário, de salvar o outro, mesmo que por cima de si mesmo, mesmo que se agredindo. E eu tô falando de uma coisa prática. Imagina emocional. Imagina emocional. Se eu tenho a disposição de me endividar pelo outro, imagina a disposição de me abandonar emocionalmente, já que a gente não é educado sobre a saúde emocional. Já que a gente não é educado sobre a gente ter direito de ter as nossas necessidades, receber apoio e suporte. Só que não adianta eu tentar resolver isso pelo outro, eu tenho que tentar buscar resolver isso primeiro em mim. Em mim. Se eu ficar tentando resolver pelo outro, seja controlando, reclamando, chantageando, eu tô reclamando de uma coisa que eu ensino. Ficou claro isso, gente? Eu estou reclamando de algo que eu mesmo incentivo que o outro faça. Então não adianta a gente pedir pro outro fazer pela gente, a gente reivindicar a prioridade, a gente querer atenção, se a gente tá o tempo todo se abandonando. É contraditório. Então a gente precisa dar esse passinho pra trás, olhar para as nossas dores, se reconectar com a gente mesmo e se envolver com na nossa relação com nós mesmos, entender que nós temos responsabilidade sobre como a gente se mostra para o mundo, o que a gente comunica para o mundo, porque é impressionante como uma mesma pessoa pode agir de uma forma com você e pode agir de uma forma totalmente diferente com o outro. Porque o nosso comportamento, gente, é comunicação. A comunicação não é só fala, é como eu me comporto na vida. Então a comunicação também é feita pelo comportamento. E quando você se comporta, você comunica algo pro outro. E você participa desse processo que você tanto sofre e que você tanto reclama. Entende? A responsabilidade, Patrícia, é exatamente isso. É olhar como você participa disso. Pra quê? Pra você primeiro trabalhar na sua participação e não tentar fazer o inverso. Controlar o outro sem cuidar da sua insegurança e da sua ação. Porque isso se torna uma confusão, uma mensagem dúbia, confusa.
Eu tô lá reclamando que essa pessoa nunca me dá atenção. E aí entra aqui em outros pontos, né? Que vão até vir sobre a questão da baixa autoestima. Tem gente que é exatamente assim. Não aceita o elogio. Alguém elogia ela, ou alguém oferece ajuda. Não, imagina, não precisa. Não, ou não, imagina, são seus olhos. Imagina. Ou não, eu não sou tão boa assim. Né? Não, imagina, a pessoa tem dificuldade de aceitar elogio. Mas fica extremamente frustrada quando alguém não elogia. Essa a confusão da codependência. Essa é a confusão da codependência. Porque não é sobre você com você mesmo. É sobre como os outros te tratam. Como os outros te tratam. Então, a sua autoestima depende desse outro. E aí, como essa autoestima depende do outro, então você tem que ser, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Você não pode ser arrogante de aceitar um elogio, mas ao mesmo tempo você depende daquele elogio. Pelo amor de Deus, me elogie. Tá? Então, o segundo ponto. Gente, eu tô achando que nem vai dar pra gente falar dos 4 pontos hoje. Eu vou separar essa live. Hoje a gente vai falar, então, sobre servidão e baixa autoestima. E na próxima a gente fala sobre outros 2, tá bom? Porque, como eu tô aprofundando muito, e é melhor, né? Porque eu quero que vocês saiam daqui com mais instrumentos, mais ferramentas de autopercepção. Tá? E aí a gente separa essa live em 2 partes. Quinta-feira eu faço a segunda parte, pode ser? Segundo ponto, gente, baixa autoestima. Então, uma pessoa codependente, ela tem uma baixa autoestima. Ela se sente insegura do valor dela, né? E aí o que ela faz? Se culpa por tudo. E aí o que ela faz? Desqualifica a forma que age, que pensa, que sente, mas fica extremamente impactado, frustrado e chateado quando é criticado por outra pessoa. Por quê? Porque quando eu me sinto sem valor, quanto mais, lembra que eu falei pra vocês? Quanto mais inseguro e baixa autoestima eu tenho, mais dependência eu tenho do outro. Então, eu começo a me sentir extremamente frustrada, impactada, zangada, enraivecida pelos outros fazendo aquilo que eu faço exatamente comigo. E por que que isso tem um impacto tão grande? Porque eu concordo. Por isso tem um impacto tão grande. Por que que se alguém chega aqui hoje e fala alguma coisa assim, nossa, quanta besteira você tá falando? Ridículo que você tá falando, nada a ver. Por que que isso não vai me atingir? Zero. E eu posso falar isso, gente, porque isso foi uma conquista minha, né? Minha psicóloga até entrou aí, ela sabe. Foi ralado. Me senti segura, me senti com autonomia, me senti com valor para chegar aqui na internet e falar, né, sobre e transcender algo que para mim é uma verdade, porque é com o que eu trabalho, é o que eu sei, é o que eu experimentei na minha vida. Isso foi algo galgado, isso foi algo construído, né? Eu tive que vencer muitas inseguranças. Mas hoje, se alguém fala isso pra mim, isso não me impacta em nada. Zero. Sabe por quê? Porque isso é uma questão do outro. A minha percepção é, essa pessoa não está disposta a olhar para ela mesma. E tudo bem. E não sou eu que vou convencer, eu não tô aqui pra convencer ninguém. Eu tô aqui pra dar algo pra quem quer, não pra convencer alguém. Aí sim, isso é uma prepotência. Eu tenho que cuidar daquilo que eu posso, que sou eu. Mas é uma prepotência eu achar que eu tenho que salvar essa pessoa que não quer ser salva. Percebe? Então, por que algo me impacta muito, 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 muito? Porque, na verdade, confirma algo. Se alguém faz essa crítica e pra mim isso não tem pé nem cabeça, e pra mim isso não faz sentido e eu tenho confiança do valor, né, que eu tenho do que eu tô fazendo, isso não vai me impactar. Por quê? Porque não faz sentido pra mim. Agora, uma coisa que me impacta muito, 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 provavelmente, fala sobre a minha relação comigo. Porque isso é uma questão, gente. A vida é a vida, as pessoas são as pessoas. A vida vai ter altos e baixos, e eu não vou controlar isso. E as pessoas vão ter pessoas pra nos qualificar, nos elogiar, nos dar afeto, vão ter pessoas que não. Aí já começa a pergunta de por que eu dou mais valor para as pessoas que não? Por que ao invés de eu olhar para as pessoas que me qualificam, que têm afeto por mim, eu tô olhando para aquela que não tem para me dar? Isso diz algo sobre você. Isso diz algo sobre você, não é sobre a pessoa. É sobre você. Por que isso é atraente para você? Porque você concorda. Porque você tem uma baixa autoestima. Então aquilo se encaixa, aquilo que eu falei no início. É quase como se essa pessoa que me rejeita, essa pessoa, ela tem valor, ela sabe o que é bom, porque eu não sou boa. No frigir dos ovos, porque isso não é consciente, isso é inconsciente muitas vezes. Então,
É muito comum, né, da codependência ser extremamente agressiva, abandonadora, desqualificativa, crítica, exigente, dura. Com os outros eu sou um amorzinho. Eu sou um afeto, eu sou um amorzinho, eu sou compreensiva, né? Nossa, tudo bem, você errou, isso acontece, né? O importante é que você tentou. Com o outro eu sou maravilhosa. Por quê? Porque eu quero ser vista como ótima. Porque, na verdade, eu quero ser vista como ótima para eu ser amada, desesperadamente, insegura de ser boa o suficiente para ser amada. Mas comigo, ó, lasca lenha. É desqualificando o tempo todo. Tem gente que fala assim pra mim, eu fico extremamente enraivecido quando eu tenho uma crise de ansiedade. Sabe o que isso vai gerar? Mais crise de ansiedade. Quando você se agride porque você tá sentindo dor, olha o grau de absurdo disso. Então, assim, ninguém escolhe sentir dor. Isso é uma consequência de vivências traumáticas. Mas eu aprendi tanto nessas vivências traumáticas que eu mereço ser agredida, que é exatamente o que eu faço quando eu mais preciso. Eu me agrido mais. Isso vai me ajudar? Ou isso vai me deixar ainda mais insegura? E ainda mais codependente? E ainda mais frágil? E ainda mais ansiosa? Porque isso é um vício, é um ciclo vicioso. Não é só mais sobre o que fizeram de mim, mas é sobre como eu reproduzo isso agora. Né? Então, a baixa autoestima, gente, é algo que a gente precisa se responsabilizar. Ter mais esse exercício de relação. Quando eu falo sobre o exercício da criança ferida, algumas pessoas fizeram já comigo, né? Tem inclusive uma live, tá? Onde eu faço esse exercício, né? Do encontro com a criança ferida, né? Esse é um exercício, por exemplo, Carla, que você pode fazer. Que é você pegar uma fotinha da sua criança, né? E começar a ter uma conexão com essa criança. Porque é engraçado que quando a gente se olha a criança, a gente tem mais facilidade de ter empatia, porque a gente vê ali, de fato, uma criança fragilizada, uma pessoa que não tem poder, né? Ela não vai conseguir, por mais que ela, e muitas crianças fazem isso, né? Tentam, né, combater a agressão, elas não vão ter capacidade de se libertar daquilo, elas vão acabar absorvendo isso. Então, hoje, enquanto adulto, acolher essa criança é uma forma de eu começar a me relacionar comigo. Olhar para essa criança e tentar entender quais são as dores dela. O que ela passou que foi difícil, o que ela escutou, quando ela se sentiu rejeitada, quando ela... Tá, eu tô começando a criar uma conexão de afeto. Porque você ainda é ela. Quando você é insegura, aquela criança, ela ainda controla isso daqui. A questão é que hoje não lhe cabe mais, porque hoje você é um adulto. Então você precisa amar e acolher essa criança e dar para ela aquilo que ela tanto merecia. Que é afeto, que é acolhimento, né? Que é responsabilidade afetiva, tá? Então, autoanálise ajuda muito, né? Entender a sua história de vida, entender como você chegou até aqui, entender que você não nasceu com baixa autoestima. Você não nasceu tipo, eu não tenho valor, Não, isso foi um processo. Você foi convencido disso. E hoje você reproduz e reforça. Na forma que você age com você, na forma que você educa os outros a agirem com você, na atração que você tem por pessoas abusivas, abandonadoras, desqualificativas com você, tudo isso. Você está ali reproduzindo essas feridas, tá? É exatamente isso. Você vai fazer hoje como adulta. Você vai fazer isso hoje como adulta. Porque só como adulta você tem a capacidade de acolher essa criança ferida. Lá, quando você era criança, você não tinha essa capacidade. Então, gente, isso que a gente chama de ressignificação, que é um dos maiores poderes que a gente tem enquanto humanidade, que é o quê? Conseguir sentir a mesma coisa de uma nova forma. Então, hoje eu posso olhar para aquele passado com empatia pela minha criança, tentando acolher ela, entendendo que não é ela que não é boa o suficiente, e sim que ela não teve o que ela merecia para se sentir boa o suficiente. Só que hoje eu preciso ser a pessoa que cuida dela, que sou eu mesma, a pessoa que acolhe ela, a pessoa que dá pra ela o que ela precisa, que sou eu mesma, entende? Então é uma relação consigo. Qual é a intenção desse tipo de exercício, gente?
aprender a se relacionar consigo mesmo. Lembra que eu falei? A gente aprende a vida inteira a ficar alienado da gente, a olhar pra fora, o que os outros esperam, o que os outros querem, o que eu preciso fazer, como eu preciso me parecer, o que eu preciso ter, o que eu preciso... É o tempo todo fora pra eu poder então me sentir bem. Só que isso é extremamente frágil. Porque se eu preciso ser perfeita, quantas vezes eu vou me sentir bem na vida? Pouquíssimas. Se eu preciso ser forte e dar conta de tudo, pra onde isso vai me levar? Pro adoecimento. Porque eu não vou dar conta de tudo. E quando eu tento dar conta de tudo, eu tô me agredindo. Tá bom? Então vamos lá. Terminar aqui a parte da baixa autoestima. É aquilo que eu falei. Rejeita elogios, mas se sente magoado quando não fazem. Se sente insuficiente e tem muito medo da rejeição. Por isso, tem medo de cometer erros e se paralisa. Então, muitas pessoas vivem pelo medo. O medo controla elas. Por quê? Porque se eu expressar uma parte da minha humanidade, como minhas emoções, como uma falha, pronto, as pessoas vão ver que eu não mereço ser amada. E aí eu não vou ser, e aí vai acontecer o que eu tanto temo, que é eu vou ser rejeitada de novo. Eu não percebo que isso é uma projeção, porque quem me abandona sou eu. E aí, por isso a minha expectativa é de que as pessoas me abandonem. Não, Dri, mas é verdade, olha aqui, fulaninho me abandonou, ciclaninho me abandonou, banana. Aí vem aquela pergunta dolorosa, difícil, mas poderosa. Como você participou? Você ficou, você aceitou, você educou o outro? Como que você participou disso? Cara, gente, isso é tão poderoso, é tão importante, porque é tentador a gente se vitimizar. É muito tentador a gente reclamar e falar que é o outro, eu juro por tudo, é o outro, mas eu fiz tudo. Só que nisso você fica, olha só quanta ansiedade isso gera. Você fica dependente de algo que você não tem poder, não tem controle. Isso é muito crítico. Quando você entende que você participa e você entende que, sim, se eu participo, eu posso deixar de participar. Percebe? Aí eu tenho poder sobre algo. E aí, essa criancinha dolorida aqui interior, ela pode se acalmar e não ficar mais ansiosa. Por quê? Porque ela entende que eu estou lá por ela. E que agora eu vou escolher, e que agora eu vou escolher melhor minhas relações, vou comunicar melhor, vou me sentir no direito de ser humana, eu não tenho que ser perfeita para ser amada, muito pelo contrário, né? Eu sou o que sou e mereço ser amada. Isso quer dizer, quando eu errar eu vou ficar lá coitadinho de mim. Não. Quando eu errar eu vou me responsabilizar, assumir o erro, ver o que aconteceu, crescer com aquilo, para que eu possa então seguir minha vida melhor, maior, mais madura com essa experiência. Entende? Então é muito tentador culpar o outro. Mas isso é o que te mantém ansioso e isso é o que te mantém codependente. Tá, gente? Ficou claro esses dois pontos, a servidão e a baixa autoestima, né? Todos vocês vão ver que vão na verdade, se somando, né? Então é normal que a pessoa que sirva o outro, que viva para servir o outro, tenha a baixa autoestima. Isso é o esperado, tá? Então eu só tô pontuando aqui coisas que são comuns, coisas que, né, as pessoas que têm dependência emocional vão se identificar para que vocês possam sair daqui um pouco mais conscientes. Lembre-se, consciência é o primeiro passo. O segundo passo é a gente começar a executar, a gente começar a agir. Essa ação é externa? Não, no início essa ação é interna, é com você mesmo. Então, olha só, vou deixar aqui um dever de casa. Nem ia deixar, mas vou deixar. Vamos aproveitar o carnaval. Amanhã todo mundo deve voltar. Aliás, eu trabalhei hoje, né? Muita gente trabalhou hoje também. Mas amanhã tá todo mundo voltando a trabalhar. Vamos deixar então aqui um exercício. Eu quero que vocês 3 vezes ao dia se pergunte, tá? Isso é exercício de relação, de autoconexão. Eu quero que vocês perguntem. O que eu tô sentindo? O que eu tô sentindo agora? O que eu tô precisando? Como eu posso fazer isso por mim? Essas são perguntas básicas. O que eu sinto, o que eu preciso e como eu posso. Às vezes eu tô sentindo assim, tristeza. Eu tô precisando de um colo. Aí ao invés de eu ficar, tá vendo? Mas ninguém olha, eu tô aqui triste, ninguém me dá um colo. Vamos fazer diferente? Você tá precisando de um colo? Peça um colo. Chega pra alguém que você sente que é carinhoso,
que tem isso pra te oferecer. Não adianta você pedir pra uma pessoa que não tem pra te oferecer, só pra você reforçar, tá vendo, ninguém... Não, se responsabilize em buscar num lugar que tenha, né? Então, tô precisando de colo? Vai lá pedir seu colo. Tô com medo? Vai lá pedir ajuda pra alguém. Ah, eu tô me sentindo, ai, sabe, sem energia, sem... Vai lá fazer uma atividade física, vai ver um vídeo que te incentive, que te ajude. Enfim, faça algo por você, mesmo que esse algo seja pedir. Ou fazer algo por você mesmo, sabe? Você tá precisando se fazer um elogio, você tá precisando se qualificar, você tá precisando... Ah, eu tô ansiosa porque eu errei em alguma coisa. Ah, eu errei em alguma coisa, tô muito ansiosa. Então, o que eu tô precisando? Tô precisando que alguém me agrida agora? Ou tô precisando de compreensão, acolhimento e incentivo? Compreensão, acolhimento e incentivo. Então, seja o primeiro. Comece por você. Seja você a primeira pessoa a se acolher, a se incentivar, a entender e se responsabilizar. Seja a primeira. De novo, isso não é autopiedade, isso é afeto. Afeto. Não adianta a gente querer muito que os outros nos amem se a gente não se ama. Porque quando a gente não se ama, de duas uma. Ou a gente vai buscar pessoas que não nos amam e a gente vai ficar super frustrado, mas sem dar conta de sair daquilo porque isso faz sentido pra mim. Ou a gente vai encontrar uma pessoa que nos ama, mas a gente não vai confiar nesse amor. Ou a gente nem vai qualificar essa pessoa, porque essa pessoa não tem valor. Se ela me ama, ela não sabe o que é bom. Percebe? Então nada adianta. Não adianta a gente querer controlar, salvar, resolver, reclamar, se a gente não está sendo coerente. Qual é, né, o foco da saúde? Coerência. Seja coerente com você. Exercite sua relação com você. Se conecte a você. Se te dói tanto quando alguém te abandona, não se abandone. Não se abandone. Tá bem? Aí a pessoa me abandona, eu me abandono junto. Tá vendo como eu sou péssima, ninguém me ama, ninguém... Cara, o problema é aquela pessoa. Aquela pessoa. Tem gente que não sabe amar. Mas você tem que saber se amar. Pra então encontrar e se sentir merecedora de amor. Tá? E é lindo de ver isso acontecendo. É lindo. Que bom, Carla. Eu também fico emocionada de falar dessas coisas, porque é lindo participar desses processos. Eu, como psicóloga, assim, toda vez que vocês me mandam mensagem, sabe? Falando, Dri, olha o insight que eu tive. Cara, isso me levou pra um lugar tão legal. Ou quando eu tô ali no processo terapêutico com uma pessoa e aquela pessoa começa a se sentir no direito, sabe? De uma salvadora, começa a se sentir no direito de frustrar o outro, de pedir ajuda, de não falar não, de ser humano. Como que isso traz paz pra pessoa? É impressionante, porque eu não tenho mais que tentar ser algo que eu não sou pra ter valor. Eu tenho que me convencer que eu tenho valor sendo humano. É isso. Tá? É isso. Eu tenho que me convencer. Então, né, Amélia, respondendo lá a sua pergunta do início, que você falou sobre ser apaixonada por um homem casado, é importante que você identifique e entenda qual é, né, por que você tenta convencer alguém indisponível a te amar e a te dar algo que essa pessoa não tem pra te dar. Por quê? Quando você aprendeu isso? Que é isso que você merece? Quais foram os abandonos, as agressões e as desqualificações que te convenceram de que isso é tudo que você merece? Quem você tá querendo conquistar? É esse cara mesmo ou é um pai indisponível? E que agora a sua fantasia é que só quando você conquistar o indisponível que você vai ter valor? Porque são esses os motivos pra gente buscar uma pessoa indisponível. Esses são os motivos. É uma reprodução da dor vivida. É eu me expondo de novo. É essa auto-rejeição. É essa baixa autoestima. Parabéns, Cláudia. Parabéns, meus amores. É isso, gente. Essa live, como todas as outras, vai ficar salva no YouTube. Vou fazer o seguinte. Quinta-feira eu vou dar a outra parte. Pode ser? Porque era muita... Eu tava achando muito que eu ia dar conta de falar sobre esses 4 pontos. Realmente são muitas coisas. Eu gosto de falar de forma mais profunda, né? Exatamente para que vocês possam sair daqui mais esclarecidos, mais instrumentalizados, tá? E façam essas perguntas. Tamo combinado? Façam essas perguntas.
É exatamente isso, Amélia. O primeiro passo não é sobre ele, é sobre você. Comece a tratar essa relação com você mesma, tá bom? Paty, é o mesmo horário de sempre, tá? Terça e quinta às 19 horas. Gente, toda terça e quinta às 19 horas eu tô aqui nas lives com vocês, tá bom? E essa live de hoje eu vou colocar na quinta, na própria quinta. Durante o dia eu coloco a live de hoje lá no YouTube, tá bom, queridos? Um beijo no coração de todos vocês. Obrigada pela companhia, pela confiança, pela entrega, pelo compartilhamento. Isso é incrível. Espero que as minhas palavras tenham impactado um pouquinho vocês, conectado aí o coração de vocês, para que vocês possam se instrumentalizar disso que é tão poderoso, que é reconexão, tá? Se reconectem com você. Reivindiquem esse valor que um dia foi tirado. Não existe uma pessoa sem valor. Existe uma pessoa que ainda não sabe do seu valor, tá bom? Um beijo, meus diamantes. Até quinta-feira.